Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Daniele, eu sou graduada em Letras e em Pedagogia, possuo pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, em Gestão Escolar e mestrado em Educação. Presente trabalho eu fiz em coautoria com o professor Herley, intitulado Instrumentos de Ensino-Aprendizagem Online. De acordo com DoD 95, a WebQuest tem como principal objetivo organizar um conjunto de atividades sistematizadas e disponibilizá-las via internet, visando propiciar um aprendizado construtivista, colaborativo e cooperativo. A ferramenta foi desenvolvida por DoD 95 e chegou ao Brasil trazida pelo estudioso Jarbas Novelli. Nesse sentido, o presente estudo parte da problemática. As webquests disponíveis cumprem o papel de propiciar uma aprendizagem colaborativa e interativa, estimulando a construção do saber, o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, bem como a habilidade de tomada de decisão. Dessa forma, o resumo expandido pretende analisar o contínuo relacional entre a teoria e a prática acerca desse instrumento de ensino online. Marinho 2001 afirma que a WebQuest auxilia no desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, bem como na habilidade de tomada de decisão. Ainda segundo o autor, a ferramenta dispõe de um modelo de curta duração, até 3 aulas, e de um outro modelo de longa duração, 5 ou mais aulas, ambos com o escopo de proporcionar ao estudante adquirir conhecimentos, integrar de forma colaborativa as informações recebidas, analisar de forma sistematizada as informações disponíveis na internet acerca da temática estudada, possibilitar a construção do saber e propor interatividade entre alunos, professor e tecnologia. Conforme salienta Coscarelli 96, os resultados que se obtêm ao utilizar as tecnologias da informação e da comunicação digitais no ensino provêm de como se faz uso desses recursos. Assim, para se obter resultados propícios ao ensino-aprendizagem, é necessário que as práticas pedagógicas estejam ancoradas em respaldos teóricos e que contemplem, de forma sistematizada, novas tendências a fim de abranger novas tecnologias. A metodologia do ensino abordou o viés qualitativo. Primeiramente, foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico acerca da temática WebQuest. Posteriormente, foi feita uma análise de 3 webquests, cuja abordagem se dava no campo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, disponíveis no site PHP, a fim de verificar a relação entre o que é postulado na teoria e o que é disponibilizado na prática sobre esse instrumento de ensino online. As webquests selecionadas contemplam o segundo ciclo do ensino fundamental e abordam assuntos acerca da disciplina de língua portuguesa. Como elas possuem como objetivo primário, segundo a teoria, estimular atividades para serem executadas online, vale ressaltar que todas as 3 foram analisadas em sua totalidade, porém daremos destaque em pontos distintos de cada uma delas, visando ressaltar um olhar que privilegie verificar a relação entre a teoria e o que foi proposto na prática. A primeira webquest analisada tem como escopo a temática verbo. O destaque de análise se dá para a tarefa, visto que, segundo a teoria, ela deveria encaminhar para uma atividade online. Após a leitura da tarefa, foi possível perceber que a atividade não orienta o estudante sobre o percurso de pesquisa a ser feito, como direcionar sites de pesquisa online, apenas solicita a construção de frases, o que poderia ter sido proposto em uma sala de aula sem o auxílio da tecnologia digital. O exercício não traz todas as etapas requeridas em uma webquest, que seria introdução, tarefa, processo, fonte, avaliação e conclusão, sendo composto de cenário, tarefa e produto. Além disso, levando em consideração que a teoria de Marinho 2001, quando ele afirma que a webquest tem de promover uma aprendizagem colaborativa e interativa por meio de um processo de ensino baseado na construção do saber, auxiliando no desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, bem como na habilidade de tomada de decisão. Pela tarefa apresentada, é possível afirmar que essa atividade não atende nenhuma delas.
A segunda webquest aborda o assunto sobre o uso dos sujeitos. O destaque de análise se dá para a etapa processo. Ela se apresenta mais completa, trazendo introdução, tarefa, processo, avaliação e conclusão. Contudo, não traz a etapa fonte, fato de posterior justificação, uma vez que as atividades solicitadas estão em meio digital, mas sua realização se dá inteiramente utilizando o caderno e livro didático impresso, não sendo, portanto, necessário disponibilizar links de pesquisa por meio da etapa fonte. Assim, a ferramenta foi utilizada apenas como recurso para a leitura de uma atividade proposta, sendo possível ser trabalhada na sala de aula sem o uso de computadores conectados à rede, não sendo necessária, assim, a utilização da webquest como ferramenta de ensino, como pode ser verificado na figura. Ainda analisando essa atividade, segundo os preceitos de Marin, 2001, podemos afirmar que ela também não atende nenhum dos requisitos propostos por ele. Portanto, novamente, temos uma atividade cuja ferramenta é online, mas sua execução não coaduna com a teoria, apontando assim uma possível ausência no conhecimento teórico por parte do sujeito que planejou a webquest. A terceira webquest analisada trata da questão do preconceito linguístico. O destaque de análise se dá para o subtítulo Questões. A webquest é estruturada com introdução, questões, recursos e a grande questão. A atividade não traz a etapa avaliação e nem a etapa processo. As demais etapas são contempladas recebendo outras titulações. O exercício direciona os estudantes a determinados sites de pesquisa online, porém, não deixa claro onde os alunos irão responder as questões e nem como eles vão enviar para posterior leitura, socialização, discussão e avaliação. É relevante ressaltar que na introdução da atividade é utilizada uma linguagem que deixa à mostra que a fala não está sendo direcionada aos alunos como na passagem "Vamos empreender" a alunos do terceiro ano do ensino médio. Já o restante das atividades, a linguagem dialoga diretamente com os estudantes. A partir da análise empreendida nessa última webquest, foi possível verificar que o requisito auxiliar no desenvolvimento crítico dos alunos, que pode ser considerado, visto que o autor da webquest propõe questões para serem respondidas pelos alunos. Essa tipologia de atividade pressupõe a necessidade de se pensar sobre o que foi questionado antes de responder, atendendo assim a teoria proposta por Marin em 2001. Além disso, as questões podem ser consideradas como um processo de ensino baseado na construção do saber, assim como afirma o autor. Porém, não foram dispostas de forma a promover uma aprendizagem colaborativa e interativa, indo de encontro à função principal da webquest. Após a análise dessas três webquests, é preciso considerar que as tecnologias investidas para o ensino-aprendizagem possuem alto custo e devem ser utilizadas pelo professor de forma consciente, ou seja, propondo atividades que fazem jus ao seu uso. A webquest tem um papel fundamental na medida em que atua como ferramenta que auxilia para que a tecnologia seja trabalhada a partir de práticas pedagógicas que levem em consideração o uso direto dela. Contudo, o que se observa nas webquests selecionadas é a prática e a teoria com ênfases destoantes, contribuindo assim para a não concretização de um ensino online que proporciona uma aprendizagem colaborativa e interativa por meio de um processo de ensino baseado na construção do saber, auxiliando no desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, bem como na habilidade de tomada de decisão. Isto é, a webquest deixa, na prática, de cumprir com o escopo proposto na teoria. Estão aqui disponíveis as referências que utilizamos. Muito obrigada pela atenção de todos.